Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre Félix Auger-Aliassime, que está na final do Masters 1000 de Paris após vencer Alexander Bublik por 2-0, 7-6, 6-4. Cara, ele vive grande fase e um fim de ano mágico, né? Dá pra dizer isso. Melhor, assim, fim de ano da carreira dele, talvez, né? Porque em 2022 ele emplacou uma sequência que era até um negócio surreal, né? Ganhou 3 torneios de sequências indoors, né? Aí ele foi para Paris, chegou a semifinais, assim, era uma sequência de 19 vitórias seguidas, classificou para ATP Finals, né? Mas a questão é, ele deu uma freada no final ali por causa do cansaço acumulado. Hoje, o Aliassime tá empolgando, né? E desde o US Open, desde Cincinnati, ou é quartas de final, é melhor, entende? O pior é quartas de final. Isso é impressionante. E assim, mas essa campanha não foi fácil, o Alexander Miller chegou a estar próximo de ganhar dele, mas ele deu um jeito de ganhar e foi elevando o nível com o passar do torneio. Às vezes você começa o torneio mais lento, mais devagar, isso acontece, né? Tipo o próprio Alcaraz, né? O primeiro Wimbledon que ele ganhou, ele teve que jogar 5 sets na primeira rodada contra o Jan Lastruff, né? Chegou, acho que tá 2-1 abaixo, jogou, acho que tie break do quarto. No segundo Wimbledon que ele ganha, se não me engano, ele tem que tá 2-1 atrás com o Tiafoe. E chega um momento que tá 0-30 quando ele saca no 3-4 do quarto set. Então, assim, tem momentos que você fica próximo, né, da eliminação. Esse momento que você pode ficar fora de um torneio, né, antes do que você espera. Mas aí cabe ao tenista sobreviver nesses momentos difíceis. Enquanto o Miller, ele jogou 5 últimos pontos de uma maneira magistral, não tem outra palavra para definir. Quem fim de jogo lá e faz aquela comemoração, né, gelo nas veias, né, ela diz muito do que ele foi ali. E olha, desde então, só melhorando, né? Começou mal contra o Maia, depois dominou, atropelou o Vacherot e hoje é aquele negócio. Primeiro set, ninguém deu muita oportunidade a ninguém, os dois sacando muito bem. O Aliassime 10 aces e, de novo, muito bem nos tie-breaks. O Aliassime especialista em tie-breaks até agora nessa temporada, já são 30 vencidos em 2025. E aí, ele ganhou tie-break, né? No segundo set foi bem maluquinho, né? Porque o Bublik consegue abrir 2-0, consegue uma quebra de vantagem num game horrível do Aliassime, que foi quebrado de 0, errando demais. Aí no game seguinte o Aliassime devolve a quebra e o Bublik desconta tudo na pobre da raquete, né? Aí depois ali o Aliassime até pega um pano para limpar o que sobrou da raquete do Bublik, mas e o Bublik faz até uma brincadeira, né? Faz coraçãozinho, etc. A gente sabe que o Bublik tá até calmo demais, né? Eu vou falar a verdade, o Bublik tá jogando tão bem que eu nem lembrava da última vez que ele tinha quebrado uma raquete, né? Porque isso virou até meme, né? Tipo, teve um vídeo promocional, esses vídeos de comédia muito bons, inclusive, que a ATP faz, né? Que eles estão fazendo um curso de jogar tênis, aí ensinando as coisas mais fúteis do tênis, aí tinha o curso do Bublik que era de quebrar raquete, né? Aí falando pros alunos, lembre-se, a raquete merece morrer, né? Tipo, ele ensinando as técnicas. Aquilo ali foi bem legal. Mas é a forma que o Bublik pegou, né? E nunca foi o cara de controlar as emoções. Só que assim, essa fase nova da carreira dele, em que ele tá mais centrado, literalmente jogando em nível de top 10 desde Roland Garros, né? É um negócio meio surreal, né? E ele hoje perdeu a cabeça, porque ele sabe que tem muita coisa em jogo, né? Afinal de Masters 1000, ele nunca teve ali. E assim, acho que ele colocou na cabeça dele agora, assim, e acho que era uma coisa meio óbvia antes, mas pra ele agora fica nítido, né? Quem tem tênis pra jogar bem em qualquer superfície, e longe dos torneios, né? Tipo, ele tá na semifinal não é porque é sorte, porque ele sabe jogar tênis pra estar lá. E eu acho que ele vai ter que evoluir algumas coisas do jogo dele. Assim, a tomada de decisão aleatória pode, por muitas vezes, ser uma força dele, pela imprevisibilidade, pela eficiência que ele consegue fazer várias coisas dentro de quadra. Mas hoje, né, contra o Aliassime, por exemplo, curtas, até contra o De Minaur não eram as melhores escolhas, porque são caras rápidos, eles são inteligentes, têm mão. Mas o que foi muito fundamental hoje, de diferente do jogo contra o De Minaur, além de sacar melhor, o Aliassime é mais agressivo no fundo de quadra e colocou o Bublik para correr e tirou muitas vezes a proposição do ponto do tenista kazakh, né? E aí ele se desespera um pouco mais, mentalmente sai do jogo, no ato ele perde os últimos 5 games, chega a estar 4-1 pro Bublik, aí dali pra frente o jogo se perde completamente, né? Porque assim, o Aliassime devolveu o saque bem, colocou muita bola em quadra, e aí ele forçava o Bublik a jogar pontos, né? E por mais que ele tivesse alguns momentos assim, recurso para ganhar um ponto ou outro, pela maneira que ele aborda o jogo e pela qualidade que ele tem, em termos de estratégia de construção de ponto, há uma vantagem grande para o canadense e ele soube se aproveitar disso e quebrar a confiança do Bublik. Porque assim, uma coisa é você ser um cara aleatório, realizando tudo com confiança e a bola tá entrando. Aí você é quase injogável. Uma coisa é você ser um cara aleatório, mas com dúvida, né? Tipo, você quer ganhar o jogo, o adversário tá entrando na sua cabeça,
aí o jogo não foi tão bem. Você começa a errar, suas bolas ficam mais fáceis também para o adversário te machucar. Foi o que o Aliassime fez e é aquele negócio, né? Ser quebrado não foi o suficiente para deixar o Aliassime mentalmente fora do jogo. Isso tem sido a força dele também. Tá sendo forte mentalmente e tem uma final de Masters 1000 que ele pode bater no peito e falei. Eu cheguei na final, diferente do que foi em Madrid ano passado, que é o no colo, né? Todo mundo tá tendo algum azar na hora de enfrentar o Aliassime. Ok, ele ganhou alguns jogos, né? Inclusive uma bela vitória contra o Rude naquela campanha, mas ainda assim, né? Deu aquela impressão que ele deu a maior sorte do mundo, né? Ia tão longe. Agora ele tá na final e espera ou o Sinner ou o Zverev, né? Pode ganhar? Pode. Eu sou uma pessoa, assim, eu tento ser aquele negócio, eu não acho que ele é o favorito contra o Sinner especialmente. Quanto o Zverev é um jogo muito aberto, inclusive depois do US Open, tá, quem sabe até para colocar um favoritismo extra pro canadense, né? Mas, assim, contra o Sinner, também no US Open ele jogou bem, jogou muito bem contra o Sinner, mas ele tem que ter essa postura, ser agressivo, ser um cara que vai para cima, conseguir sustentar bem o saque dele, tipo, se defender ao mesmo tempo que ele consiga deixar o adversário com mais dúvidas no jogo, com menos tempo para pensar as jogadas. Então, assim, essa é que é a questão, né? Se ele vai jogar em nível alto para sustentar e ganhar do Sinner, esse é o X da questão. Porque lá no US Open, ele jogou em nível alto para emparelhar o jogo, ele ganhou um set, teve as chances até de saltar quebras à frente dos outros sets, mas aí é aquele negócio, ou o Sinner fazia mágica ou ele cometia um erro, né? E eu entendo naquele jogo que o Aliassime foi mais, às vezes, assim, ansioso, mas talvez pela empolgação de estar jogando um tênis muito bom e de ver que estava conseguindo incomodar. Agora, numa final, né, tipo, pode ser a vaga para Turim, porque se ele ganha, nem precisa jogar semana que vem, aí é uma semana toda para descansar, e já passa o Musetti com essa vitória. O Lorenzo Musetti agora vai estar fazendo roda de oração pro Djokovic não jogar o ATP Finals, né? Porque, sejamos justos, né? A chance do Musetti conseguir passar o Aliassime do 250 é bem difícil, né? Porque ele passa e abre, né? Ele abre ali uma vantagem de 110 pontos, não é tão fácil alcançar isso. E o Aliassime também está inscrito por via das dúvidas, né? Mas se ele é campeão, não adianta nada do que o Musetti vai fazer. E, sinceramente, caso aconteça o título do Aliassime, não acho que vale a pena nem para o Musetti tentar fazer alguma coisa, porque a vaga de alternate dele já está garantida, né? Os 9 primeiros já estão garantidos. A questão é quem é que vai para a 8ª vaga. O Aliassime tem a chance de terminar a corrida para Turim com um título. E que título vindo em um horário bom e que seria muito merecido. Mas agora é descobrir quem vai ser o oponente da final. Tem 2 jogadores que, quando jogam muito bem, perigosíssimos. O Sinner já tem tempos que não joga mal, né? A gente pode até falar algumas atuações aquém dele, mas assim, até as atuações aquém do Sinner ainda são enjoadas, né, recentemente, né? E o Zverev, assim, quando ele joga mal, ele é bem vencível, né? Mas ele jogou muito ontem contra o Medvedev. Para mim, em termos de postura, a melhor partida que eu vi do Zverev em muito tempo, né? Então, curioso para ver agora como ele vai encarar o Sinner, né? Mas se ele tiver a postura de ontem, ele tem suas chances. Eu não sou uma pessoa que duvida, assim, de que um cara dessa qualidade possa ganhar de qualquer um. Para mim, assim, o grande dia do Aliassime, o grande dia do Zverev, é problema para qualquer tenista. Eu não acho que vai ser fácil, né? E o Aliassime, de novo, grande fim de ano, grandes jogos nesse fim de temporada, tá merecendo muito uma vaga para a ATP Finals e tá dando aí motivos para a torcida dele acreditar que 2026 pode ser muito bom e muito especial. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.